Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa semana eu estava conversando com o irmão, falei: você já viu uma cena dessa, do jeito que a Bíblia descreve, alguém revolvendo no chão, espumando, né? Esse tipo de manifestação de um demoniamento? Falou: pastor, nunca vi. Falei: você não sabe o que está perdendo. Ele me olhou assim, eu falei: não estou falando do sofrimento de alguém. Estou falando da possibilidade de ver de perto o que é a autoridade do nome de Jesus. De enxergar algo que às vezes nos tira daquela fantasia, que nos faz esquecer que é um mundo espiritual com o qual nós lidamos. A ação, a opressão maligna na vida de muita gente é muito real. E tem muita gente que não toma conhecimento disso. Aqui o pai só está descrevendo o que acontece, mas quando o menino é trazido e comparece diante de Jesus e olha para ele, a Bíblia diz que instantaneamente ele ficou endemoniado. E diante de toda a multidão, Jesus liberta o menino, o que antes os discípulos não conseguiram fazer. Então, a conversa, né, que está acontecendo, a discussão, é pelo fracasso dos discípulos de não terem conseguido expulsar o demônio. Tanto que depois do relato, o Evangelho de Mateus principalmente nos mostra isso, que eles vão ter uma conversa no particular com Jesus, porque é que nós não conseguimos expulsar o demônio. A discussão era em torno do fracasso deles. Agora o homem está explicando: eu trouxe meu filho, seus discípulos não puderam. Graças a Deus o Senhor está aqui. Né? Se graças a Deus não está na Bíblia, eu fico tentando imaginar o sentimento dele. Ele olha para Jesus e diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então vamos pensar na cabeça desse homem. Eu tenho um problema. Eu vim no lugar certo, onde disseram que os milagres, as curas, as libertações estão acontecendo, que é o lugar onde você, Jesus, está e opera. Quando cheguei não te encontrei, mas tinha os seus representantes aqui. Mas eles não resolveram o meu problema, eles falharam. Eles não puderam. Se você pode, diferente deles, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que me surpreende é a resposta de Jesus. Jesus olha para ele e o versículo 20, primeiro lugar o 19, Jesus abafa e diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Jesus não fala só da incredulidade dos discípulos, ele fala de uma geração incrédula, ele fala de um comportamento generalizado de incredulidade. E aqui Jesus externa a dor do seu coração: até quando eu vou estar com vocês? Por quanto tempo mais eu tenho que aguentar essa incredulidade de vocês, cambada? Até quando vos sofrerei? E esse vos sofrerei é por quanto tempo mais? Vocês vão me ferir, vão me machucar com essa incredulidade, com essa falta de fé. Toda discussão gira em torno, na perspectiva do homem, eu tenho uma necessidade de um problema a ser resolvido. Na perspectiva de Jesus, se existe ou não fé para que o problema seja resolvido. E agora, o que é interessante é que o homem chega e diz: ó, joguei a batata quente para os discípulos seus, eles jogaram de volta porque não conseguiram. Então, já que o Senhor apareceu, eu estou jogando para você a batata quente. Se você pode, nos ajuda. Agora, olha comigo o versículo 22. É quando ele diz: se tu podes alguma coisa. E você só vai entender a resposta de Jesus no 23, se você conectar com a frase dele no 22. Se tu podes. Então ele está dizendo: agora eu estou jogando a batata quente para você. Porque os discípulos não pegaram, jogaram de volta. A resposta de Jesus nos mostra que Jesus jogou a batata quente de volta para o homem. Jesus diz, 23, ao que respondeu Jesus: se podes. Tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo: meu amigo, se você está jogando em cima de mim, como fez com os outros, você está errado, não vai chegar a lugar nenhum. Jesus joga a batata quente e diz: não é porque eu não posso. A questão é que a possibilidade de acontecer o que você precisa não repousa sobre mim. Ela repousa sobre você. A responsabilidade de acreditar para que o que hoje é impossível se torne possível é completamente sua. Agora, Jesus joga a batata quente não com o mesmo motivo dos discípulos, que não podia resolver. Até porque o que nós vemos é que Jesus vai resolver o assunto. Mas ele diz para esse pai: você não pode simplesmente transferir uma responsabilidade que é sua. E é sobre essa responsabilidade que eu quero falar hoje. A responsabilidade de crer. Esse é o tema da minha mensagem. A palavra de Deus diz lá no livro de Abacuque, que repete isso em Romanos, Gálatas e aos Hebreus: o justo viverá da sua fé. Eu e você só vamos entrar em Deus até aquele lugar onde a fé nos permite entrar. E Deus será na nossa vida, Deus será na minha e na sua vida, do tamanho da sua fé. Então a questão não é quanto poder Deus tem para resolver um problema. É que o que Deus pode fazer por mim e por você só vai acontecer se nós crermos. Existe um trilho através do qual a provisão de Deus escoa para as nossas vidas, e esse trilho ainda é a fé. Então Jesus olha e diz: não se trata de meus discípulos não poderem ou eu poder. A coisa está em cima de você, papai, ele está dizendo. A responsabilidade de crer é sua, mas se você acredita, tudo é possível ao que crê. Então eu quero que a gente possa olhar junto, em primeiro lugar, essa questão que nós temos que entender na Bíblia: de quem é a responsabilidade. O livro de Hebreus diz lá no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ué, se o que Deus fizesse nas nossas vidas não dependesse de fé, então a gente não tinha que se aproximar crendo.
Tiago capítulo 1 começa primeiro falando de sabedoria, depois generaliza e aplica tudo. Ele diz, tem algum de vós falta de sabedoria? Peça a Deus. Ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então o assunto começa com sabedoria e depois vira para qualquer coisa. Sem fé, nós não vamos receber absolutamente nada de Deus. E é o que eu e você precisamos entender, é que Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Por exemplo, todo homem nasce em pecado e tem a necessidade de salvação. Se Deus respondesse só a necessidade, todo mundo estaria salvo automaticamente, só porque tem a necessidade. Mas a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Porque o que nos leva a ter a salvação não é a necessidade dela, é a capacidade de acreditar na solução que Deus nos oferece. Se Deus respondesse necessidade, todo enfermo estaria automaticamente curado, só porque tem uma necessidade. Mas nós vamos olhar na palavra de Deus, e isso é parte desse primeiro argumento que eu quero usar de quem é a responsabilidade. Por exemplo, em Mateus 8, um centurião está diante de Jesus intercedendo por um criado que está doente na sua casa. Jesus diz, eu vou lá curar. Ele diz, nem precisa até lá. Eu sei quem é você, eu sei a autoridade que você tem. Diz uma palavra e meu servo vai ser curado. Jesus olha para ele e diz, seja feito conforme a tua fé. Mateus 8, 13, se você estiver anotando. Ele não diz, seja feito conforme o meu poder. Embora ele reconheça o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, para libertar, para proclamar. Ele não diz, seja feito conforme a medida da minha unção. Ele diz, seja feito conforme a sua fé. Então, quando nós olhamos para essa verdade, né, de que Deus não responde necessidade, Ele responde fé, eu e você precisamos entender a importância de mover em fé, até porque o justo viverá da fé. A responsabilidade de crer é nossa, é minha e sua. Há momentos na Bíblia, nós vamos ver Deus jogando a batata quente para o outro. Assim como Ele fez com o pai desse menino endemoniado aqui em Marcos 9, assim como Ele fala para o centurião, seja feito conforme a sua fé, e Ele falou essa mesma frase para outras pessoas. Em Êxodo 14, versículos 15 e 16, quando Moisés sai com o povo de Israel do Egito e chega diante do Mar Vermelho, ele vai pedir ajuda a Deus. Eu gosto da resposta que Deus dá. Deus diz, por que clamas a mim? Ué, se eu estivesse no lugar de Moisés, dizer, para quem mais eu vou clamar? Mas o que Deus está dizendo não é para clamar para outro. Deus está dizendo, tem coisas que você não tem que transferir para mim. Eu transfiro de volta. Deus olha para Moisés e diz, diga aos filhos de Israel que marche, estenda a vara que está na sua mão. Deus está dizendo, eu já te dei ferramentas para você resolver essa parada sem que você precise transferir a responsabilidade ou jogar a batata quente para mim. Em vários momentos na Bíblia nós vamos ver Deus jogando a batata quente de volta. Talvez a nova geração não saiba o que é jogar batata quente. Porque nunca assou batata em volta de uma fogueira. Eu lembro quando às vezes a gente pegava aquele negócio e não dava, jogar para o outro. Né? A gente usa isso como uma figura e uma ilustração para transferir algo que você não quer segurar. Agora, eu olho para a palavra de Deus e várias vezes eu vou ver esse destaque de que a responsabilidade de crer pertence a cada um de nós. Marcos 4, de 35 a 40, Jesus está num barco, vem uma tempestade, Jesus está dormindo. Eu ficava me perguntando como criança, como alguém consegue dormir numa tempestade num barco? Irmão, nós não estamos falando do barco coberto, está chovendo, está molhando quem está deitado. O barco está balançando, está entrando água dentro. Aquela turma não deveria estar num medo só de boca fechada. Normalmente, numa situação dessa, a gente ainda faz um pouco de escândalo. Eu fico pensando, como conseguia dormir? E às vezes eu pensava que isso tinha a ver só com fé. A postura de Jesus o tempo todo é de fé. Eu só fui entender isso com o tempo, viajando hoje como eu viajo, pregando, se desdobrando, né, entre não só o cansaço das agendas do tempo que você ministra, mas às vezes de noites mal dormidas ou não dormidas. Irmão, chega uma hora, você encosta em qualquer lugar, dorme no meio de qualquer barulho. Às vezes eu pego viagem longa e a turma diz, meu Deus, que turbulência. Eu digo, turbo o quê? Né? Porque às vezes não dá tempo de você ver nada. Mas o que acontece é que Jesus, quando acordado pelos discípulos, ele repreende eles. Por que sois assim tão tímidos? Por que é que vocês não têm fé? Agora, a pergunta de Jesus é clara e evidente que ele está esperando que houvesse da parte deles a fé. A mesma fé que eles estão olhando para ele e diz, como ele resolveu isso? Ele está dizendo, eu esperava que vocês tivessem. Irmão, às vezes nós temos um discurso de fé que é contraditório com a nossa prática. Eu fico imaginando a indignação de Jesus. Gente, vocês largaram tudo para me seguir, acreditando que eu sou o Messias, o enviado de Deus, o Salvador do mundo. Vocês acham que Deus ia deixar o Salvador do mundo afundar no barco e morrer? Antes de completar a sua missão. E tem hora que a gente pensa, é mesmo, Deus não faria isso. Mas muitas vezes nós tentamos andar numa fé que é racional e nada prática. E nós precisamos entender que naquele momento ele está jogando a responsabilidade de vocês é que tinham que ter crido e resolvido isso e não apenas eu. Ao longo das escrituras nós vamos percebendo o como as pessoas têm a tendência a transferir. Não é só quem vem buscar ajuda como pai. Até quando Deus interviu e agiu, as pessoas têm a inclinação de achar que até o instrumento, o canal que Deus usou é que foi o responsável. Eu percebo não só a forma como as pessoas às vezes nos procuram, pedindo ajuda, oração, tipo assim, ó, resolve isso, eu é mais chegado de Deus lá em cima, dá um jeito de resolver meu problema. Elas não só transferem a responsabilidade de crer, às vezes até quando Deus nos usou para uma intervenção, eles acabam transferindo o crédito, consciente ou inconsciente, ainda que de forma parcial. E a gente percebe isso na Bíblia.
primeiro é entender a responsabilidade. O segundo, já que a responsabilidade é minha, eu decido acreditar. O que eu descobri é que, além de entender que a responsabilidade é minha, eu também tenho que entender que a decisão de crer é minha. Quando Jesus jogou a batata quente de volta para aquele homem e diz, tudo é possível que crê, faça você sua parte. O que aquele homem responde para Jesus? A resposta dele no verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Eu creio. Essa é a hora que você diz, aleluia. Caiu a ficha, o homem decidiu. Só que ele diz assim, ajuda-me na minha falta de fé. Outra versão diz, ajuda a minha incredulidade. Outro dia alguém falou, pastor, esse homem estava confuso. Ele diz, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu falei, não. Isso é como o copo d'água que encher até metade. Se ele está metade cheio, metade vazio, os dois, tudo depende da perspectiva. Primeira coisa que ele decide, se a responsabilidade é minha, eu entro, eu creio, eu vou usar o que eu tenho. Mas ele lembra, o copo não está cheio. Então ele diz, me ajuda com aquilo que eu não tenho, porque eu decido usar aquilo que eu tenho. Essa é a decisão de fé que eu e você precisamos entender. Nós precisamos entender, querido, que fé, assim como perdão, é uma decisão. Eu nunca conheci alguém que acordou uma manhã, né, e disse, nossa, apesar de todo o mal que me fizeram, me deu uma vontade de perdoar aquela turma que fez tudo isso contra mim. Eu nunca vi alguém acordar um dia assim, que vontade de perdoar, ou tomara que alguém me fira hoje só para eu perdoar, de tanta vontade que eu estou de perdoar. O perdão, querido, jamais será algo que só aparece, né, dentro de nós. O que a gente entende no ensino bíblico é que a gente toma uma decisão. Assim como a gente entende que a responsabilidade de perdoar é de quem foi ferido, essa pessoa tem que tomar uma decisão a entender a sua responsabilidade de oferecer perdão. A mesma coisa vale a respeito da fé. E quando nós vamos olhando para a palavra de Deus, não é diferente. Marcos 5,36. Jairo, o chefe da sinagoga, vem buscar ajuda para Jesus, dizendo, minha filha está em casa, ela está sofrendo enferma. Jesus diz, vou curá-la, o homem se anima. Só que vem aquela mulher hemorrágica que fura a fila. Enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, ela toca Jesus, é curado, Jesus quer saber o que aconteceu, ela dá o testemunho, mas a gente começa a ser curado no meio daquele mover de cura. E furaram a fila de Jairo, porque a vez era dele. Jesus se demorou demais ali, alguém chega com a notícia para o Jairo, tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ninguém está acusando Jesus de nada, só está dizendo, já incomodou, não funcionou, não deu tempo, deixa quieto, não incomoda ele. Jesus ouve a conversa, Marcos 5,36, olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está só dizendo, ô Jairo, o negócio é comigo, assumir a responsabilidade no início, vou levar até o fim. Embora eu acredito que a gente tem que olhar para isso. Porque às vezes eu e você, querido, temos palavras e promessas de Deus. O camarada estava lá numa situação financeira difícil, está orando, buscando uma intervenção, e Deus fala uma promessa, eu vou intervir. Mas você já teve essa sensação de que entre fazer a promessa e acontecer alguma coisa, ele está demorando? E que enquanto está demorando, o quadro está piorando, porque antes ela estava enferma. A situação estava grave, mas ainda estava viva, agora ela morreu. Algo que eu tenho aprendido, que eu lembro que a primeira vez eu ouvi isso do pastor Francisco, nosso querido Chicão aqui. Ele disse, enquanto Deus prometeu e ainda não fez, a situação está piorando. Na hora que ele fizer, vai fazer com juro e correção monetária, aleluia. Vai resolver qualquer complicação que aumentou depois da promessa que ele fez. Nós precisamos acreditar nisso. Agora, o que Jesus está dizendo para o Jairo é, não só eu vou fazer a minha parte que eu me comprometi, você tem que permanecer crendo, não deixa o medo entrar. Jesus está dizendo, a decisão é sua, toma a decisão agora, fica firme, assuma o seu posicionamento. E ao longo das Escrituras nós vamos vendo isso, vamos enxergando essa verdade. Em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22, Jesus diz, tem de fé em Deus. É um imperativo. O imperativo mostra não só a minha responsabilidade de usar fé, mas eu preciso decidir acreditar. Eu preciso decidir isso. Eu comecei a entender ao longo do caminho, experiências, querido, às vezes nos ajudam a explicar a nossa compreensão e aplicação dos princípios. Tá? Da mesma forma como entendi que a responsabilidade é minha, eu tenho que tomar uma decisão. E depois de explorar a responsabilidade, a decisão, eu termino aqui chamando a sua atenção para o seguinte, nós, quando entendemos a responsabilidade e tomamos a decisão, nós temos que começar usando a fé que a gente tem, mesmo que não seja tudo que a gente precisa. Em Mateus, no capítulo 14, Jesus vem andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Irmão, a primeira reação deles não foi levantar a mão para o céu, glória a Deus, aleluia, algo extraordinário, milagroso está acontecendo. Às vezes a gente lê o texto bíblico sem se colocar no lugar. Irmão, imagina você, a madrugada inteira remando, lutando contra uma tempestade, sem conseguir chegar no outro lugar. A Bíblia diz que já estavam fatigados a remar. Você começa a ver a possibilidade da coisa dar errado. E, no meio disso tudo, eles veem um vulto no escuro, talvez entre uma relampeada e outro, de algo que vem andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles começaram a gritar apavorado, achando que era um espírito. Eu fico imaginando que alguns deles devem ter pensado, a morte veio nos recolher. Não é o tipo de coisa, irmão, não sei se você já viu alguém andar em cima d'água, eu não vi. Não é o tipo de coisa que acontece toda hora. Eles estão assustados. Jesus diz para ele, não tem mais, sou eu. Quando Pedro reconhece que é o próprio Jesus, ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Irmão, qual lugar é o mais seguro? No meio de uma tempestade, dentro do barco ou fora do barco? Eu acho que ainda é o barco.
Mas acho que Pedro pensa alguma coisa. Se o Senhor tem a capacidade de se mover por cima do problema desse jeito, eu sou teu seguidor, teu discípulo, eu quero ir nessa junto. Quando ele diz, manda-me ter contigo, Jesus diz, vem. E o abençoado Pedro saiu. Mas a Bíblia diz que à medida que ele caminhava, e a coisa está funcionando, ele descobriu que ele não tem só fé. Ele tem outra metade no copo de uma coisa chamada incredulidade que ele tem que lidar. Ele percebe a força do vento, o tamanho das ondas. E eu acho que Pedro deve ter pensado algo assim. Andar em cima da água até vai, mas tinha que ser agora. Não podia ser de dia, em vez de no escuro. Não podia ser com o mar tranquilo, em vez de no meio do mar revolto. E de alguma maneira ele deixa a pressão das circunstâncias. Semana que vem, se Deus me permitir, eu quero pregar sobre isso. O combate da fé. Qual é a guerra que nós travamos para crer? Ele, no meio daquilo tudo, ele percebe que vai faltar alguma coisa. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Não diz que ele sumiu água dentro, mas aquele chão, criado pela fé na palavra que Deus deu, ele começa a ser comprometido. O que Pedro fez? Fez a oração mais rápida que um crente pode fazer. Daquelas que nem dá tempo de enfeitar Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Nem dá tempo de abrir e fechar mar vermelho. Tem uns crentes que vão orar, eles começam lá de Gênesis, né, e vem por toda a Bíblia. Não deu tempo nada disso. Ele só diz, socorro! Né, o texto diz que ele pede ajuda. Senhor, me salva. Naquele momento que ele está dizendo, eu vim até onde deu para vir, o negócio parece que não é o suficiente, mas o Senhor pode me ajudar com o que falta. É isso que eu vejo nesse homem, Marcos 9, ele olha para Jesus e diz, eu creio, mas ele diz, me ajuda a falta de fé. Ele está dizendo, eu vou usar o que eu tenho, eu preciso da sua ajuda para me socorrer com aquilo que eu não tenho. Eu decido começar com o que eu tenho, acreditando que o Senhor pode me acrescentar mais ao longo dessa minha decisão e dessa jornada de decidir acreditar. Isso é algo que eu e você precisamos ter. Eu contei antes lá da minha decisão de orar de me posicionar em fé pela cura da hérnia. Mas, querido, foram mais de 6 meses, todo santo dia. Eu dizia, Deus, eu uso a fé que eu tenho. E ainda que não seja suficiente, eu acredito que eu vou chegar naquilo que me falta. Eu acredito que o Senhor vai suprir. Eu acredito que o Senhor vai liberar algo. Agora, algo que eu e você precisamos entender é que quando nós exercitamos a fé que nós temos, nós podemos contar com Deus que nos socorre. Por favor, diga amém. Fala isso para algum vizinho. Fala, quando você usa a fé que você já tem, você pode ver Deus te ajudar com aquela que você não tem. Em Lucas 17, ali de 3 a 5, 6, Jesus nos ensina uma lição interessante. Ele está falando sobre perdão. Ele diz, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? Qual o limite? 7 vezes? Jesus olha para Pedro e diz, um pouquinho mais. Quando Jesus fala do tanto de vezes que tem que perdoar alguém, irmão, Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, Pedro não, os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. Porque esses caras estão dizendo, nós não temos fé para perdoar esse tanto. E o perdão, querido, além de uma decisão, ele é um ato de fé. Agora, gente, quem está falando não é gente que não crê em coisa nenhuma. Essa turma está andando com Jesus, estão vendo morto ressuscitar, paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, leproso ser limpo, pães e peixes sendo multiplicados, água transformada em vinho. Pensa na turma que está na escola do sobrenatural. Mas é como se eles olhassem para Jesus e dissessem, morto ressuscitar até vai, mas perdoar esse tanto, nós não temos fé para isso. Até porque às vezes nós fortalecemos fé numa área e às vezes não fortalecemos em outra. Todo dia alguém falou, pastor, eu tenho uma impressão pelos seus testemunhos que o senhor tem uma fé inabalável para a provisão financeira. Eu falei, olha, inabalável eu acho que nenhum de nós chegou ainda. Eu falei, mas uma fé treinada eu tenho. Porque os anos e os desafios do ministério me obrigaram a exercitar uma fé nessa área. Mas às vezes eu olho determinadas áreas onde eu não exercitei muito minha fé. E parece que a fé não é nem a mesma para todas as coisas. Parece que naquela área que você exercitou uma coisa, em outra não. E eu comecei a perceber, quando eles dizem, Senhor, aumenta-nos a fé, que Deus não aumenta a nossa fé só porque a gente está pedindo, orando. Então vamos ficar orando para ter mais fé. Quando eles dizem, aumenta-nos a fé, e eles estão dizendo, é sua responsabilidade então aumentar a nossa fé, já que a gente não tem, Jesus também joga a batata quente de volta. Ele diz, se tiverdes fé, como grão de mostarda, direis a esse monte, ergue-te, transplanta-te ao mar, e assim será. Quando Jesus diz, se tiverdes fé como grão de mostarda, a gente tem uma interpretação equivocada. Aliás, algumas traduções, né, que em vez de usar literalidade, optaram por um sistema de equivalência, não vou gastar tempo com termos técnicos aqui com vocês, às vezes elas estão assassinando princípios bíblicos. Eu amo, gosto demais da NVI, Nova Versão Internacional, mas nesse texto para mim ela cometeu um pecado. Quando você vai ler lá, Lucas 17, está dizendo assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você nunca vai achar no original a expressão do tamanho. Aquilo foi uma interpretação dos tradutores. Porque em outro momento Jesus fala que o grão de mostarda é a menor da semente. Deve estar falando do tamanho. Não, aí a gente tem que usar o bom senso. Se Jesus estivesse nesse momento falando do tamanho, ia ser incoerente com outro momento, onde ele repreende a pequena fé de alguns e elogia a grande fé de outros. Ué, se uma fézinha do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda resolve tudo, porque então ele repreendeu alguns pela pequena fé. Essa pequena fé já tinha que resolver tudo. A verdade é que lá ele não estava falando de tamanho, ele estava falando de fé como semente. Ele disse, você pega um grãozinho pequeno, como o grão de mostarda, a menor da semente, quer aumentar, o que você faz? Você planta. Quando planta, aquilo brota, vira a maior das hortaliças. Ele está dizendo, você tem uma semente, que se você não plantar, ela nunca vai aumentar.
Eu e você recebemos uma semente. Romanos 12 diz que Deus repartiu conosco uma medida de fé. Nós temos uma semente. Você pode olhar e dizer, é pequeno, é. Mas quem é o responsável por aumentar isso? Não é Deus, sou eu. Como? Além da fé, vi pela palavra de Deus, como diz Romanos 10, 17, uma coisa que eu descobri, quando eu uso o que eu tenho e planto, aquilo aumenta, aquilo multiplica. Quanto mais eu e você exercitarmos a nossa fé, mais forte, mais firme essa fé vai se tornar. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu não preciso ter o copo cheio, eu preciso pegar aquilo que eu tenho e dizer, eu vou aplicar, eu vou exercitar. E esse exercício, querido, mesmo que não nos leve a resultados imediatos, esse exercício de fé vai nos colocar num lugar onde a gente vai fazer a fé se esticar, onde a gente vai fazer ela crescer, onde nós vamos permanecer nesse lugar de dependência de Deus. Eu quero te encorajar, querido. Eu não estou aqui para tentar te prometer e dizer, olha, todas as suas necessidades vão ser instantaneamente resolvidas. Mas Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Ele falou, não depende de mim, depende de você acreditar ou não. Até porque, como nós falamos antes, Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Agora, o problema é que nós não investimos a nossa fé. Em 2 Tessalonicenses 1,3, Paulo diz, a vossa fé cresce muitíssimo. Essa fé pequena, ela pode se tornar grande. Mas isso não é automático. A gente precisa alimentá-la, nos encher da palavra o tempo todo. Outro dia, eu vi a declaração de um camarada de muita fé. Quando perguntaram para ele, mas por que você acha que a fé das pessoas para a cura é tão baixa? Ele diz, a gente tem a capacidade de alimentar o nosso corpo com 3 refeições quentes por dia, mas damos para o nosso espírito um sanduíche frio por semana. Como que a nossa fé vai ser forte? O que está faltando para muitos de nós é vitamina B, Bíblia. Agora, eu tomei a decisão que além de ler muito a Bíblia, além de gastar tempo orando, em especial orando no Espírito Santo, como diz lá Judas, mas vós amados, Judas 20, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu também decidi que eu queria estudar tudo que eu pudesse, com homens e mulheres de fé, com gente que ensinava a Bíblia, respaldado não só por declarações teóricas, mas pelo testemunho de vida. E nós, muitas vezes, queremos ter a fé sem investir nela. Mas se a gente entender isso, investir na fé... Irmão, não leio a Bíblia o tempo todo só para conhecer ou só para ter material para pregar. Eu tenho uma consciência, minha fé precisa ser alimentada. Minha fé precisa ser alimentada. E há um lugar em Deus, onde eu e você precisamos entrar para intencionalmente investir na nossa fé. E se nós entendemos a responsabilidade de crer, e entendemos que é o meio para entrar nesse lugar do sobrenatural, nós podemos, por decisão nossa, romper com o lugar de mediocridade e passar a experimentar coisas maiores e extraordinárias.